Olá galera do YouTube, eu sou a Carol, fundadora do Projeto Viravolta, e esse aqui é mais um vídeo de histórias de viajantes do mundo. Se você ainda não segue a gente aqui, não esquece de se inscrever e de apertar o sininho para você ser avisado toda vez que tiverem histórias maravilhosas aqui no canal. E também não esquece de seguir lá em @Projeto Viravolta no Instagram, que lá também tá bem legal. Hoje meu convidado especial é o Júlio Furquim. O Júlio Furquim viajou 2 anos e 8 meses pelo mundo com cerca de $20 por dia. E o que eu achei muito interessante, de diferente na história dele, é porque ele decidiu viajar o mundo quando ele estava sofrendo de depressão. E eu achei bem interessante trazer ele para contar essa história aqui, para trazer consciência para as pessoas de que essa escolha de viajar o mundo, ela não deve ser uma fuga para os problemas, e sim ela deve ajudar a gente a encontrar soluções para resolver os problemas que a gente enfrenta. E no caso de uma pessoa que sofre depressão, eu acho que essa consciência pode ser muito importante. Então vem comigo até o final, que essa história tá muito incrível. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Júlio, eu tenho 36 anos, sou natural de Jundiaí. Eu trabalhava com TI, eu também tinha uma loja de roupas, então assim, minha vida era bastante conturbada nesse sentido de trabalhar. Tudo começou com uma insatisfação que eu tinha com a minha vida. Começou com o final de um relacionamento que eu tinha de muito longo, de 10 anos, e isso gerou em mim muitos questionamentos sobre a vida. Daí eu fui viajar, fiz uma viagem muito curta aqui pelo Brasil, pela Chapada Diamantina, e foi a primeira viagem que eu fiz sozinho. Foi pra mim assim fantástica, e onde eu encontrei e conheci pela primeira vez na minha vida as pessoas que viajavam por muito tempo. A partir desse encontro foi onde foi plantada dentro de mim uma semente do tipo: será que eu não poderia fazer algo assim algum dia na minha vida? Quando eu tive que voltar, eu entrei no ônibus e eu percebi que eu estava deixando aquele lugar. Eu pensei, nossa, que merda, eu tenho que voltar pra minha vida. E foi aí que aquele monte de emoções tomou conta de mim e eu voltei pra minha vida, e a vida foi uma montanha russa, num processo de entrada de depressão, em perceber que não era aquilo que eu queria. Voltei para o meu trabalho, voltei para a minha vida, e eu percebi que aquilo não era normal. E ao perceber que aquilo não era normal, eu também percebi que eu precisava de uma ajuda mais profissional. E então eu fui procurar a ajuda de uma terapeuta para saber se eu realmente estava em depressão. Esse foi o processo que me levou a entrar na terapia. Inicialmente eu não necessitava de nenhum tipo de medicamento, porém meu caso ele foi se agravando, porque tem uma frase que eu gosto muito e acho que essa é uma coisa que todo mundo deveria pensar, que é: toda forma de autoconhecimento começa com um profundo entristecimento com a nossa própria vida, em pensar nos nossos medos. Então isso, lógico, num primeiro momento me apavorava, mas ao longo do tempo a gente vai enfrentando esses medos, e nesse caso eu acho super importante a terapia, e a minha terapeuta me ajudou muito nesse processo. Eu acabei tendo que tomar medicamentos também para me ajudar a sair desse processo. Porém, após o 3º, 4º mês que eu estava aí fazendo tratamento, eu recebi uma ligação de uma prima minha que morava na Irlanda e que queria ter mais informações sobre uma árvore genealógica que eu estava construindo para minha família. Isso me abriu uma certa porta, que foi a possibilidade de eu ir morar na Irlanda. Isso acabou cruzando essa ideia que eu tinha de viajar o mundo com uma porta que tinha sido aberta para mim em pensar mais profundamente sobre o assunto. Então, durante esse processo em que eu recebi essa ligação da minha prima, vi essa porta aberta, porém eu estava ainda em tratamento, minha terapeuta sempre me alertava, e me alertou durante todo o processo, de que eu não poderia deixar o país e enfrentar esse novo mundo sem estar consciente dessa escolha e também sem estar bem comigo mesmo. A fuga nunca ajuda a gente, porque a gente sempre, quando foge dos medos, encontraremos esses medos onde a gente quer que a gente vá no mundo. Então o tratamento levou em torno de 7 a 8 meses e recebi o aval para que eu pudesse fazer esse movimento pela minha terapeuta. Saí do Brasil ainda em medicação, então ao longo da viagem eu fui reduzindo e no fim retirando o medicamento com o auxílio da minha terapeuta. A pergunta é: por que eu queria viajar o mundo? E eu queria viajar o mundo para conhecer o mundo. A gente sempre vê o mundo através da TV e não é uma forma que eu gostaria de conhecer o mundo. Eu queria experimentar, eu queria viver no cotidiano como é estar numa cultura diferente, como é fazer as coisas que as pessoas fazem do outro lado do mundo. E eu tinha plena certeza de que fazer essa viagem não só faria
como eu encontrasse um novo significado para minha vida, como também me ajudaria a responder muitas das questões que eu tinha comigo mesmo, como incertezas e medos. Na viagem, eu poderia refletir melhor sobre eles. Estando sozinho, poderia aprender a lidar com esses medos e com essas dúvidas de uma forma muito melhor, porque eu só teria a mim mesmo para recorrer. Então eu comecei a minha viagem pela Irlanda. Porém, como eu havia falado anteriormente, eu queria dar um reset na vida. E como eu conhecia a minha prima, que morava na Irlanda, então obviamente que eu saí daqui com uma certa segurança de ter alguém que, embora eu não conhecesse, eu sabia que era alguém em quem eu poderia me apoiar. Então, como eu queria um movimento, eu senti que eu queria um movimento um pouco mais drástico, eu decidi sozinho me mudar para a França, onde eu não conhecia absolutamente ninguém, onde eu não falava a língua e onde eu não sabia onde eu ia me hospedar pela primeira vez. E foi a experiência mais fantástica que eu tive durante a viagem. Então essa experiência me provou que eu era capaz de me virar sozinho, e isso me gerou muita confiança para continuar viajando por todos os outros países que eu fiz ao longo do meu roteiro. Então depois da França eu fiz parte do leste europeu. Então após o leste europeu eu fui para Costa Rica. Após a Costa Rica eu passei pela Guatemala, fui para o México, onde eu acabei trabalhando e morando por 1 ano no México. Aí fui para os Estados Unidos, Canadá, e voltei para minha segunda temporada na Europa, onde eu passei por Portugal, Espanha, tive a oportunidade de fazer o caminho de Santiago de Compostela, passei novamente pela França, Suíça, Alemanha, Grécia, Oriente Médio, o norte da África também, com o Egito, e depois os Emirados Árabes, e terminei na Índia e acabei tendo que voltar ao Brasil por um imprevisto familiar. Porém, minha ideia era continuar viajando ainda por pelo menos mais 1 ano. Tem alguns momentos na viagem que marcam, a gente, e um desses momentos foi uma compra de passagem Belgrado para Romênia. Eu estava no guichê para comprar a passagem, porém eu não tinha um dinheiro suficiente e eles não aceitavam cartão de crédito. Vendo ali o meu perrengue, uma das pessoas que estavam na fila veio até mim, perguntou o que estava acontecendo, me ajudou a comprar a passagem ali, marcou por ser um completo estranho, que ajuda alguém assim mesmo não conhecendo. E a segunda história foi na Turquia, quando eu estava fazendo um trekking pela Capadócia, a esmo, perdido nas montanhas, e eu acabei torcendo meu tornozelo. Consegui voltar pro rosto, eu acabei conhecendo uma menina da Grécia e uma menina da Inglaterra, que me perguntaram por que eu estava mancando, e eu contei toda a história do porquê que aquilo tinha acontecido comigo. E elas então me convidaram para viajar com elas 3 dias pela Capadócia, porque elas já tinham tudo pago. E quando eu achei, por ter torcido o tornozelo, a minha viagem pela Capadócia tinha terminado, aparecem aí 2 anjos aí no meu caminho e me oferecem aí uma viagem de carro com elas por 3 dias, com tudo pago. Então foi algo bastante marcante também na minha viagem. Quanto ao custo da viagem, eu gastava em torno de $20 por dia e eu tentava viajar apenas com a renda passiva que eu tinha nos meus investimentos. Eu não conseguia viajar 100% com a renda passiva, porém eu entendi que para que eu conseguisse fazer isso eu tinha que fazer a viagem o mais barato possível. E nunca por ter gastado $20 ou menos eu deixei de ter experiências maravilhosas. Justamente por ter pouco dinheiro é que você consegue se conectar melhor com a cultura local, por tentar entender como aquela sociedade funciona e fazer o que as pessoas fazem no dia a dia, sem ser um turista. Então, se eu não tivesse me aberto para fazer uma viagem super barata, provavelmente eu não teria viajado 2 anos e 8 meses. Provavelmente eu teria viajado só 1 ano ou 1 ano e meio no máximo. Eu não acho difícil viajar barato, eu acho que viajar barato é uma arte. E eu gosto de viajar barato exatamente porque toda vez que a gente compra experiências, a gente deixa de viver uma experiência real. E eu nunca quis trocar experiências reais por experiências artificiais. Viajar barato também ajuda a gente a quebrar certos paradigmas, que no meu caso, por exemplo, era o paradigma de insegurança nas hospedagens. Por estar pagando uma hospedagem cara, essa hospedagem tende a ser mais segura, e não é verdade. Hospedagens mais simples podem ser tão ou mais seguras do que se hospedar num hotel 5 estrelas. A verdade é essa, a verdade é que quanto mais eu viajava, menos eu me importava de onde que eu ia me hospedar. Eu achava que se eu tivesse um teto, já estava tudo bem. Eu era uma pessoa que tinha muito receio de viajar sozinho, e essa experiência de viajar sozinho por tanto tempo me modificou profundamente,
positivamente. Porque eu acho que viajar sozinho hoje te traz uma liberdade muito grande. Você aprende muito com a questão burocrática, porque você tem que cuidar de tudo em relação ao seu roteiro, seja pesquisa de vistos, questões, né, de documentos, e tem a questão de quando as coisas não acontecem como a gente previa. Então assim, quando as coisas dão merda, não tem como culpar ninguém, porque o culpado é você porque você deixou de fazer alguma coisa. Então também acho que é um aprendizado muito interessante quando as merdas acontecem e você vai e consegue resolvê-las, porque a gente sempre vai arrumar um jeito, porque tudo na vida tem jeito. Isso te traz uma grande confiança, porque você percebe que não importa qual seja o problema, você vai conseguir resolver. E isso vai te trazendo confiança para resolver todos os problemas que a gente tem na vida. Para essas pessoas que são mais tímidas, introvertidas, eu acho que pode ser muito benéfico para ajudar você a criar confiança, porque você vai ter que resolver as coisas sozinho. Então você vai ter que se interagir com as pessoas, você vai ter que perguntar coisas, onde comer, onde dormir, o que fazer. Inevitavelmente vai ter que ter o contato com as pessoas para poder saber de tudo isso, conhecer pessoas diferentes, porque nós somos sociais, nós precisamos do contato com pessoas, com outros seres humanos. A experiência da viagem mudou a forma como eu vejo a vida em todos os aspectos. Me sinto mais confiante, mais organizado e me sinto mais feliz. Os maiores aprendizados que eu tive foi que certas coisas necessitam de tempo. Viver o presente eu acho que é bastante importante. É um aprendizado que eu tive. A questão do desapego, aprender a viver com muito pouco. Viver só com uma mochila é mais do que suficiente. Aprender a se encantar com as coisas simples da vida. Por exemplo, com um simples pôr do sol que pode não ser tão simples. Eu acho que eu complico muito menos a vida hoje, porque eu fico muito menos preocupado com o se. E o se eu acho que é uma coisa horrível na vida, que é ficar pensando se as coisas vão acontecer, ou se acontecer isso e depois o que vai acontecer. E eu acho que a viagem me ajudou muito a lidar com essa questão do se. Simplesmente viva e pronto. Eu não consigo imaginar a minha vida sem a viagem, e eu sempre digo pra quem me pergunta que se eu morresse amanhã, eu morreria uma pessoa feliz. Porque antes da viagem eu era uma pessoa frustrada e hoje eu sou uma pessoa realizada. A viagem foi muito importante no meu processo de superação da depressão, porque acho que me deu um senso de realização, no sentido de saber que eu estaria sozinho e que eu teria que fazer as atividades todas do dia a dia sozinho. Coisas simples como conversar com estranhos, que no meu processo de depressão foi bastante complicado, crises de pânico que eu tinha, simplesmente fazer uma pergunta para a pessoa, eu sempre ficava elaborando na minha cabeça o que ia acontecer, como ela ia responder. Então assim, isso se tornou um processo bastante mais espontâneo com a viagem, porque conforme a viagem ia acontecendo, eu vi que aquilo era uma coisa natural da vida. Tudo que eu achava que era muito complicado, assim, durante a viagem eu fui percebendo que cada vez que eu conseguia fazer algo que pra mim era uma coisa assim super difícil, toda vez que eu conseguia realizar, eu percebia, nossa, olha que coisa mais simples, mais besta, e eu ficava elaborando aqui um monte de coisas na minha cabeça. Mas eu acho importante reforçar que, assim, todo esse processo pelo qual eu passei foi benéfico pra mim, porque eu tratei isso antes de ir. Então assim, eu não fui daqui fugindo de alguma coisa que estava acontecendo comigo. Não, eu fui sabendo que eu teria que enfrentar tudo isso, mas eu saí daqui plenamente consciente, plenamente bem comigo mesmo para poder fazer essa viagem. Bom, e sobre os planos pro futuro do Júlio, eu resolvi falar junto com ele, porque na verdade a gente tá junto e misturado agora. Nossos planos se confundem. Nossos planos se juntaram. Porque o Júlio entrou em contato comigo, me fazendo uma proposta, falando, Carol, eu admiro muito o que você faz, eu me sinto muito conectado. E eu queria poder dar continuidade no workshop Tire Seu Sabático quando você for embora. Porque pra quem não sabe, eu tô indo embora ano que vem, em fevereiro de 2020, pra viajar com a minha filha e meu marido por muito tempo e teria que parar de fazer workshop aqui em São Paulo. E ele veio com essa proposta. E foi muito legal de conhecer o Júlio, assim, porque o Júlio é um viajante que entende muito do que Viravolta fala. Ele entende dessa essência de viagem mais humana, mais conectada com pessoas, mais verdadeira. Ele entende a proposta da Viravolta, ele entende esse propósito e ele tá muito conectado com esse propósito. E ele é um viajante de alma mesmo. E assim, ele é uma pessoa divertida, engraçada. Ele tava meio tímido aqui durante aqui a gravação, porque não é tão natural pra ele ainda gravar na frente da câmera. Mas ele tem senso de humor, ele sabe muito do que eu falo, a gente pensa muito parecido e ele tem muita sensibilidade e respeito à diversidade, empatia, pra conseguir se colocar no lugar das pessoas e ajudar as pessoas a enxergar um caminho de viagem que faça sentido pra elas. Que pra mim na Viravolta é muito importante. Eu nunca chego no workshop lá dizendo como uma pessoa tem que fazer, não.
Eu tento me colocar no lugar dela e abrir o olhar dela pra ele entender como ela pode viver a experiência dela pra que faça sentido pra ela e transforme a vida dela, porque somos seres humanos únicos. Eu tive a minha história, o Júlio teve a história dele, são histórias diferentes, vivemos coisas diferentes na viagem e essa diversidade ela é importante e ela tem que ser valorizada. E o Júlio, ele tem essa sensibilidade. Me coloquei super aberta a gente tentar fazer e os testes que a gente fez já no workshop juntos foram super legais. Então ele tá fazendo as turmas comigo até o final do ano, agora de 2019. O pessoal tem dado um feedback bem legal pra gente, enquanto eu estou ajudando as turmas ali, as pessoas. Acho que eu estou me sentindo muito conectado com elas e muito à vontade de poder ajudá-las, porque é algo que eu realmente quero fazer, né? A Viravolta tá me proporcionando essa oportunidade. Então a gente vai fazer essa parceria aí, vamos ver até onde ela vai levar, porque, como eu gosto de falar, na Viravolta nenhuma escolha é definitiva e toda escolha só é boa enquanto ela faz sentido pra todos os lados. Exatamente. Então tem que ser bom pra mim, tem que ser bom pra ele, mas enquanto for bom a gente vai aproveitar, entendeu? Então achei muito legal que vocês pudessem conhecer a história do Júlio, porque depois, seja a partir desse ano ou do próximo, vocês já vão poder, quem faz o workshop vai poder conhecer o Júlio pessoalmente, vai poder conhecer essa figura maravilhosa. E eu achei legal também de compartilhar a história dele por causa dessa história da depressão, porque às vezes a gente fica usando essas ideias como uma fuga para os problemas. E o que a gente faz, a gente leva os problemas com a gente. E no caso de uma depressão, que é uma questão muito mais interna, né, e profunda, eu acho importante a gente entender que a gente tem que se preparar emocionalmente para poder viver isso. Eu acho que a pessoa não deveria se jogar numa experiência dessa estando muito frágil emocionalmente, porque senão ela não vai ter força para enfrentar os problemas que ela vai ter que enfrentar na viagem. Se perder é importante, eu sempre recomendo às pessoas se perder, se sentir um pouco perdido na viagem é importante, porque isso se perder vai ajudar você a se encontrar. Mas estar fortalecido emocionalmente é muito importante para você viver essa jornada de se perder para depois se encontrar. A viagem será uma montanha-russa de emoções, mas nós temos que saber como lidar com essas emoções. Então eu acho que nós temos que sair daqui já preparado. Então, se você é uma pessoa que queria muito viajar ao mundo, mas você tá com medo, o que eu diria é o seguinte: se você está fortalecido emocionalmente, se você só tem os medos, eu acho que você precisa enfrentar os medos e só decidir, se joga e vai, que você vai conseguir superar os medos durante a viagem. Agora, se você tem muito medo e você não está fortalecido emocionalmente, como era o caso do Júlio, eu acho que você precisa primeiro buscar ajuda para se fortalecer e aí você se joga e vai viver essa aventura maravilhosa que vai te ajudar a consolidar o processo, né? Exatamente, procura ajuda profissional e eu acredito que aí em pouco tempo você vai estar aí perfeito para poder viver essa experiência única. Então é isso, eu fico feliz aqui de apresentar a história do Júlio e apresentar essa nova parceria que a gente está fazendo na Viravolta. É um novo ciclo da Viravolta acontecendo para dar essa perpetuidade desse projeto que tem um propósito tão legal assim de colaborar com a jornada da vida das pessoas que estão em busca, né, de se renovar e de encontrar novas respostas, de mudar a visão delas para o mundo. Se você quer conhecer um pouco mais do Júlio, você pode seguir o Instagram dele, que é isso, @Júlio César Furquim. Ele não é um cara super ativo em redes sociais, não é o perfil dele. Mas não importa, se quer conhecer ele, você pode seguir ele lá e já vai ajudar a conhecer um pouquinho mais. Também segue a Viravolta em @Projeto Viravolta lá no Instagram. Eu já sou mais ativo um pouquinho, mas é um aprendizado recente, porque eu nunca fui conectada em redes sociais, tá? Deixa um comentário aí, o Júlio pode responder também os comentários que você quiser deixar especificamente pra ele. Compartilha esse vídeo e segue aí o canal da Viravolta pra você ficar atento com as outras histórias que vão surgir por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Pessoal.